chamo Coimbu Jumuru-Uauau, sou do povo Juma e do Uru-Uauau. Atualmente resido aqui no território Uru-Uauau. Primeiramente, né, queria falar sobre a questão do Dia do Índio, né? Muitos conhecem como Dia do Índio, mas é uma forma errada, assim, né? É uma forma pejorativa que muitas vezes são ensinados para os jovens nas escolas, que é um termo, na verdade, é um termo pejorativo, né? Que remete a gente a coisas antigas, remete a coisas como indígenas são preguiçosos, indígenas são atrasados, é o que refere a esse termo, né? Então, é um termo que não abrange todos os povos também, porque são diversidade de povos que existem no Brasil, são há mais de 305 povos que existem, então é uma diversidade muito grande. E também nós não queremos receber parabéns ou feliz Dia do Índio, né? Porque não é um dia para se comemorar, mas um dia de luta. Bom, meu nome é Sérgio, sou nativo do povo Paité Suruí, do município de Cacoal. Está localizado no território Terra Indígena 7 de Setembro, né? E estou muito feliz por estar participando dessa roda de conversa, né? E, inclusive, nós estávamos no acampamento Terra Livre em Brasília, né? E estamos aqui participando com vocês e trazendo a nossa realidade da nossa comunidade, né, para a população assim de fora, né, para que eles possam estar conhecendo a nossa realidade dentro da comunidade, né? Então é importante que nós jovens possamos estar trazendo a nossa realidade dentro assim da cidade, né, fora da nossa comunidade. É isso. Bom dia, eu sou a Lela Poiquim, né? Sou do povo Paité Suruí. Como o Sérgio disse, acho muito importante esse momento aqui, né? Porque é um momento em que dá de a gente falar da nossa realidade e das pessoas poderem escutar e entender, né? Assim como o Coimbu falou do Dia do Índio, às vezes muita gente não sabe mesmo, né? Às vezes por falta de informação que tem. Então é bom a gente estar aqui e começar a falar para as pessoas escutarem nossa voz e entender o que a gente não gosta que falem da gente, né? Que a nossa realidade é outra, não aquela que ensinam nas escolas, né? Porque tem muito um estereótipo que criam que não tem nada a ver com a gente, ainda mais com nossa diversidade de povos mesmo. Passo minha palavra. Bom dia, eu sou Beatriz Canoé, sou acadêmica de Direito da UNI. Resido aqui em Porto Velho, minha família também. Faço parte do coletivo indígena da UNI. Muitos não sabem, mas nós temos um grupo de indígenas que nós nos reunimos para acolher os indígenas que estão chegando das comunidades, ajudando em questão de fala, ajudando na faculdade mesmo, ajudando no que for preciso dentro das nossas condições. Como foi dito pela parente, nós somos uma diversidade. Eu mesma fujo um pouco do estereótipo indígena, né? Cabelo claro, olho claro. Muitos aqui nem imaginavam que eu participaria da roda de conversa como uma indígena. Então, assim, eu acho que essa parte, a minha presença aqui, em nome também do coletivo indígena, é muito importante. Nós na faculdade, assim, muitos sofrem um certo preconceito quando chega. Questões mesmo básicas de fala, por exemplo, são afastados. E eu acho que esse acolhimento, essa participação, essa junção aqui é muito importante, mostrar para as pessoas que nós estamos presentes, nós estamos nos fazendo presentes. Eu acho isso muito legal e gostaria de agradecer o convite, professor Estevam, também. Muito obrigada por nos proporcionar isso, por me proporcionar isso. Já que a Bia falou de mim, vocês estão olhando para mim. Bom dia. Sou o professor Estevam, não sou indígena, não me identifico como indígena. Sou professor de antropologia aqui da Federal de Rondônia. Oriento a Bia Canoé, aprendo muito mais do que ensino com ela. Apesar de ficar puxando a orelha, ela me ensina coisa pra caramba. E eu acho que eu estou aqui como todo mundo tentar aprender um pouco mais, né, sobre o que é ser indígena, o que é ser indígena em Rondônia. E vocês vieram do ATL agora há pouco, né, o que é ser indígena em Rondônia em tempos de hoje, né, quer dizer, em que a devastação ambiental está voltando a ser normalizada,
em que se fala abertamente de garimpo em áreas indígenas, como se fosse uma coisa que todo mundo quer e que faria bem, inclusive, para os povos indígenas. Que se fala, e eu cito, sem citar a fonte, que índio quer ser gente como a gente, vindo de autoridades federais, públicas. Então, assim, para quebrar um pouco o gelo, eu queria fazer essa pergunta para vocês. O que significa ser indígena, ou ser indígenas, ou ser mulher indígena? Claro, você tem um universo, você tem, sei lá, 60 povos diferentes só no estado de Rondônia, mas dentro da realidade de vocês, o que significa ser um jovem ou uma jovem indígena em Rondônia hoje? Quer dizer, nesse momento que o país passa, nesse momento que o estado passa, como é que isso repercute nas aldeias, como é que isso repercute na cidade, junto às comunidades? Eu tenho um pouco essa dúvida, não sei se mais alguém quer se apresentar, mas eu já queria deixar essa pergunta para vocês. Porque assim, a gente escuta muito isso na universidade de alunos, alunas e alunos que estão chegando agora. Porque índio tem salão, não é mais índio, porque esse pessoal que está na cidade, os caciques querem tudo andar de Hilux. A gente escuta isso o tempo todo e dá uma raiva, cara. Então assim, se vocês puderem compartilhar um pouco disso e responder isso, o que significa hoje para vocês ser indígena, nos contextos nos quais vocês se encontram e nesse momento que o país passa. Tá aberto aí, pessoal, mas eu já queria jogar essa pergunta aí, postar e sair correndo, porque eu sei que não é fácil responder isso. Eu sou a Raimundia Pedraça, eu sou servidora do TRT 14, né, e faço parte do comitê também, desse comitê que é da diversidade, igualdade racial. E sou formada em História, eu acho que eu estudei com muita Patrícia, esse Planeitinhas, a gente se conhece de lá, da época que nós estudamos, né? E assim, a gente sempre, na época que eu estudei, que eu e Neidinha estudamos na Uni, não tinha, assim, indígenas lá, né? Então, assim, eu acho que isso é uma conquista muito bacana, não é? Porque eu acho que a universidade, os tribunais, ele é um espaço de todos e de todas, né? Todos os povos. E assim, como eu sou da Justiça do Trabalho e eu trabalho na área de memória, a gente tem poucas ações dos povos indígenas, né? Ações trabalhistas, né? Das relações de trabalho. E eu sempre penso assim, que aquilo que não tem, ele diz tanto quanto aquilo que tem, né? Então, assim, não ter ações trabalhistas indígenas na Justiça do Trabalho, para mim me diz que os povos indígenas eles não têm acesso a esse direito, né? Inclusive um direito que de 2016 para cá foi praticamente extinguido no nosso país, né? Em virtude assim, de todas as reformas que aconteceram no nosso país. E eu queria saber assim, como que é, né, para vocês essa cidadania do povo branco, digamos assim, e a cidadania indígena, né? Aonde que se encontra ou onde se desencontra? Então, acho que respondendo a pergunta do professor Estevam, né, ser indígena no estado de Rondônia é muito difícil, né, porque a gente sofre muito essa questão do preconceito, discriminação mesmo, de que indígena estão andando de Hilux, os caciques, essas coisas assim. Mas são fruto das nossas conquistas, na verdade, né? O nosso mecanismo de locomoção, por exemplo, celulares, drones, esse tipo de coisa, são ferramentas do nosso trabalho, da nossa conquista com parceiros, né? Para poder fazer monitoramento dentro dos nossos territórios, que é uma coisa que, na verdade, o governo federal deveria estar fazendo, né? Junto com as autoridades, só que não tem feito, né? Então a gente fez, por exemplo, no meu território, fizemos um grupo de monitoramento de pessoas, assim, para poder entrar em torno do nosso território e ficar vigilante durante essa questão da pandemia mesmo, né? Porque enquanto as autoridades saíram do nosso território, pessoas de má fé não indígena acabaram adentrando dentro dos nossos territórios, né? Para poder fazer a invasão. E a gente passou por situações assim que a gente viu que nosso território estava sendo muito afetado nessa questão, que a gente encontrou diversos desmatamentos. Então, assim, afeta a gente diretamente e indiretamente, porque as mudanças climáticas a gente vem sentindo
o calor intenso, a seca intensa, a chuva forte, enfim. Na verdade, até não só no estado de Rondônia tem sentido aí, mas como outros lugares, como na Bahia, por exemplo, aconteceu enchentes. Aqui em Cacoal também sofreu uma enchente enorme esses tempos. Então, a gente vê isso, mas tipo, as pessoas não param para refletir as ações dela contra a mãe natureza, né? Assim, primeiramente, eu me orgulho, né, de ser indígena, né? E acho que todos nós somos iguais, né? E, assim, indígena, não indígena. Então, a cultura eu acho que só diferencia algumas partes ali. Então, como o parente aqui comentou, nós jovens ontem estávamos participando da capacitação do TRE aqui em Porto Velho. Então, a tecnologia ela está ajudando mais cada vez o conhecimento dos jovens indígenas, né? Então, nós estamos buscando de como que nós possa estar melhorando a nossa comunidade, né? Agora estamos no momento de eleição, então os jovens possam estar ajudando os mais velhos a entender como que realiza uma votação ali, né? Para explicar para eles através da tecnologia. E como os mais velhos algumas, né, que não sabem ler, não entendem o português, então estamos trazendo através da tecnologia, estamos fazendo um vídeo, né, explicando no nosso idioma para que os mais velhos possam estar entendendo, né, de como que funciona essas partes. Então, nós jovens estamos buscando isso, né, para estar ajudando a nossa comunidade. Então, é isso. Eu acho que ser mulher indígena é sempre uma luta constante, né? Ainda mais a gente, tipo, em qualquer lugar, por ser mulher já é difícil, por ser mulher indígena acho que é mais difícil ainda, por conta que a gente sofre muito preconceito, né? Já acham que a gente não é capaz de fazer nada, né? Tipo, que não tem inteligência bastante. Então, vou dar um exemplo. Quando eu entro na faculdade, eu sinto muito mais, eu acho, dificuldade de me socializar com o pessoal, por conta da diferença da minha cultura. Por isso que eu acho muito legal esse negócio que ela falou, que eles têm tipo uma comunidade para acolher, né? Uhum. Eu acho isso muito importante, porque na faculdade que eu tô, não tenho isso, entendeu? E, tipo assim, as pessoas já olham, a gente sente um olhar diferente que dão pra gente, entende? Então, eu acho que ser mulher indígena é sempre uma luta constante contra o preconceito, contra o racismo mesmo, né? E isso mostra também nossa força. Nós, como mulheres indígenas, como os indígenas mesmo, somos muito fortes. E a gente também respeita muito nossa cultura, nossa ancestralidade, né? E eu acho isso muito importante. E eu, como Sérgio, eu tenho orgulho de ser indígena, né? E eu não deixo esse preconceito, esse racismo me enfraquecer. Bom, respondendo ao professor, o que é ser indígena? Assim, repetindo a fala dela, eu vou falar sobre a mulher indígena. Nós estamos em projeto de pesquisa sobre o feminismo indígena. Existe o feminismo indígena? Então, nós estamos escrevendo, nós estamos pesquisando. Existe o feminismo indígena. Eu me considero uma feminista indígena. Eu estou buscando, eu estou escrevendo, eu estou mostrando a minha força, eu estou me mostrando. Quem é Beatriz Canoé? Então, assim, dentro da universidade, dentro da sociedade num todo, isso é muito importante. Nós do coletivo, eu sinto assim que realmente assim, foi um passo muito grande juntar esses indígenas. Foi um passo muito, muito importante. Por exemplo, eu não tenho na universidade dela. Imagina você chegar em um lugar que para você é totalmente diferente e você não tem ninguém ali parecido com você, você não tem ninguém ali para lhe estender a mão. É muito complicado, é muito difícil. E dentro da universidade, principalmente, onde tem diversidade de pessoas, existe gente de tudo quanto é jeito, você chegar ali e você não se sentir abraçado é muito complicado.
E aí que entra nós do coletivo, nós as mulheres, nós as meninas indígenas, ali para estender a mão. E respondendo a sua pergunta, é sobre o acesso. Eu vou contar o que aconteceu comigo quando eu iniciei a faculdade. Eu passei processo seletivo para iniciar em 2017.1. Porém, os trâmites para adentrar a universidade eram muito complicados, porque eu precisava de 3 assinaturas do cacique, do pajé, e a minha comunidade é muito longe. Não é só ir até Costa Marques, você tem que andar muito, barco. Então, assim, ultrapassava os dias para fazer a matrícula. E aí, eu, de uma certa forma, eu perdi a data, porque o papel não ia conseguir chegar e voltar em tempo hábil. Então, por não saber, e aí veio as meninas do coletivo, do próprio coletivo, assim, que já se reuniu, era questão de 3 meninos da Uni, e falaram assim, não, a gente vai conseguir. Então, eu fui na Defensoria Pública, consegui, assim, eu tive, assim, o acesso, assim, eu tive, por morar aqui, por conhecer, por saber que eu estava parada, eu fui na Defensoria Pública da União e consegui um mandado de segurança. Então, assim, eu perdi um semestre, porque quando saiu a sentença, já teriam passado 3 meses, aí eu reprovaria por falta. E mesmo assim, a Unir não quis me matricular. Quando veio a questão da multa diária, aí sim, aí eles resolveram me matricular, mas só para 2017.2. Então, assim, eu perdi um semestre, vou terminar ano que vem, por questões, assim, que sinceramente, para mim, era uma questão tão inútil, porque eram 3 assinaturas. Eu tenho carteirinha da FUNAI, a minha família toda é cadastrada na FUNAI, todas as questões de remédio, vacinação é na FUNAI, nós temos um histórico. Então, assim, eu acho que essas 3 assinaturas, sim, são importantes para quem não tem vínculo, para quem diz ser indígena e quer entrar na cota indígena sem ser, que isso é o que a gente vê muito, que a gente está brigando muito em cima no Ministério Público. Mas, assim, existem os que são, parece assim, que é mais dificultoso para quem é do que para quem não é. Então, essa questão do acesso que a senhora falou, realmente, esse acesso, ele não chega. Existem muitas questões trabalhistas em relação a indígenas, porém, o conhecimento e o acesso não chega. E é aí que eu acho que nós, acadêmicos de direito indígenas, nós entramos. Porque essa é a nossa parte. Quantos acadêmicos eu já ajudei somente com essa informação? Quantos foram na Defensoria Pública? Quantos brigaram no Ministério Público? Então, assim, eu acho que esse acesso ele está chegando aos poucos, mas está. São 2 vagas. Quando eu entrei, eram 2 vagas e eu consegui uma e o Genilson conseguiu outra. Então, assim, eram nós 2 dentro da universidade. Ele já vinha de longe, então ele tinha um conhecimento menor, mas, assim, nós 2 juntos, assim, parece assim, que a gente deu as mãos, sabe? A gente conseguiu se unir dentro e encontrar os outros. E até a Valela também, no tempo, ela estava. E, assim, foi bem importante, mas esse acesso, realmente, ele é difícil. E, realmente, existem muitos indígenas que eles ainda não conhecem essas questões trabalhistas. Trabalham, às vezes, por um salário bem menor do que por ser indígena e por não ter esse conhecimento. E as pessoas também, os empregadores, eles utilizam daquela, assim, ele não conhece, então, para que eu vou falar? Então, realmente, esse acesso, ele é bem distante. Sim, concordo com ela sobre o acesso, ainda mais das aldeias que são muito distantes, né? Tipo, lá em Guajará tem aldeias que são muito longes. Então, às vezes o pessoal não tem realmente essa informação e são enganados. E aí, os seus direitos não tem, né? No caso. Bom, esses acessos também são dificultosos em questão de escola, de questão de trabalho, assim, porque muitas vezes nosso território recebe até o 6º ano de idade, né? Muitas vezes, para poder estar estudando. E a gente tem que sair das nossas comunidades para poder estar estudando, como nossa parente aqui. Então é muito difícil mesmo, realmente. Eu tive que morar 2 anos fora da minha aldeia, né? Morei no Maitá, fiz ensino fundamental para poder terminar, né? E é muito dificultoso você morar na cidade também, porque questão de quando você sai, você muitas vezes não recebe atendimento da CESAI, porque você já é um indígena urbano, né? E eles acabam te tirando do cadastro da família, essas coisas assim. E aí, uma coisa que a gente também está lutando, né, para que, assim, possa ter esse atendimento. Muitas vezes a gente não tem esse atendimento psicológico dentro da cidade também, porque é muito difícil. Porque a gente sofre grandes pressões como preconceito, racismo,
Tanto é que em 2017 eu neguei minha identidade por um tempo, né? Falei, eu não quero ser indígena porque as pessoas comentam demais, as pessoas fazem isso, sabe? Elas ficam fazendo brincadeiras, então a gente acaba se reprimindo com isso, né? A gente fica muito mal. E passou 3 anos, né? Eu tive depressão, né? E passei 3 anos com depressão, mas continuei lutando, continuei estudando até terminar meu ensino fundamental. E, assim, eu acho que, como ela falou, né, do coletivo, que é muito importante, né, ter esses espaços de coletividade, né, para que possa ter acolhimento mesmo dentro das escolas, das universidades, nesses espaços, né. Porque quando a gente encontra alguns parentes, a gente não se sente só nessa luta. A gente tá de mão dada para outros parentes para seguir na mesma luta. Porque a nossa luta é a mesma, né? Meu nome é Edson Braz, eu trabalho no Tribunal de Justiça, na Secretaria de Gestão de Pessoas. Faço o mestrado em Direitos Humanos da Uni com a Escola da Magistratura e faço parte também do Comitê Gestor de Equidade e Diversidade do Tribunal de Justiça, TRT. Como vocês falaram da questão da distância, ano passado eu estava trabalhando em Guajará-Mirim, era oficial de Justiça pro tempore, e a gente tinha muito mandato para cumprir nas áreas indígenas, né? Surpresa, até anotei aqui a aldeia Pedreira, Tanajura. E uma coisa que facilitava para a gente, para identificar e localizar as pessoas, era justamente o rádio, que a gente ia na FUNAI, na questão de comunicação, e alguns o celular. E eu lembro de um fato que eu passei por lá na época, tinha que ligar à noite, porque era o horário que o indígena chegava de uma comunidade para outra, para poder a gente conversar com ele, para saber quando que a gente poderia ir lá, ou então quando que ele retornaria à cidade, para a gente poder cumprir os mandatos judiciais. Isso é um fato que hoje ninguém pode mais fugir da questão da tecnologia, né? Então, em todos os ambientes a gente tem a tecnologia, o celular, alguns mais avançados, outros de forma precária ainda, mas o fato da comunicação é essencial. Mas o meu questionamento, a minha dúvida, queria ver a posição de vocês, o que a colega aqui colocou, a questão do mercado de trabalho. Hoje a gente vê no serviço público poucos indígenas, né, como concursado, como representante da instituição, aquele que tem uma posição de chefia, de liderança. E assim, todos vocês estão estudando, fazendo faculdade, e assim, mas no serviço público, qual é a concepção de vocês em relação a prestar um serviço público, fazer parte da administração? A gente, que nem vocês colocaram também a dificuldade, né? Nas instituições de ensino, do reconhecimento. Como vocês se veem, então, assim, na questão do serviço público, se essa acessibilidade seria fácil ou se teria muita barreira em relação a isso? Geralmente, quando o indígena entra no cargo, ele quase nunca é visado por cargos maiores, né? Eu acho que tem muita essa dificuldade, esse preconceito. E é importante ter os indígenas em cargos maiores, porque é lá a tomada de decisões, entendeu? E isso é importante pra gente, porque cada decisão tomada dentro dos cargos, tipo a FUNAI, impacta a gente diretamente, né? Eu acho que tem também uma dificuldade de acessibilidade para poder entrar nesses cargos, entende? Existem barreiras realmente, né? E muitas vezes são pessoas não indígenas que tomam essas decisões por nós, né? Nós estamos indo retomar esses espaços agora, né? Porque a gente tenha essas tomadas de decisões, porque nós precisamos estar ali. Nós precisamos decidir o que vai acontecer com a gente também, né? Então, acho que é muito importante. Eu estagiei em órgão público e eu confesso que eu nunca vi um indígena nem como comissionado, nem como estatutário, falando particularmente. Nunca vi. Então, assim, e eu já refleti sobre isso, assim, por que não tem um indígena aqui, né? Ou se tem, por que nós não sabemos que tem? Às vezes é alguém que está ali, mas não diz qual a sua etnia, nem diz, às vezes tem vergonha de falar que é indígena, por medo do que as pessoas vão pensar, por medo do que as pessoas vão falar. E realmente,
É difícil a questão do acesso, a questão da informação. Às vezes até passa o concurso, mas aquela lista enorme de documentos que às vezes tem que ir ali, é complicado, é longe. Quando chega aqui na cidade é tudo longe. Um concurso que o indígena que mora longe passe para cá, para você pegar certidões, declarações, emissão de segunda via, é tudo longe. E assim, a questão financeira também abala muito nisso, né? Como é que eu vou ficar me locomovendo para lá e para cá se eu não tenho o financeiro, se eu não tenho de início o mais importante? E é bem complicado, sim, o indígena em um local, em um patamar mais alto também, né? Porque as pessoas não colocam a credibilidade que ele tem. Olha assim, não, ele não vai ter capacidade para exercer esse cargo. Então vamos colocar outro que a gente julgue mais capaz. E às vezes nem é assim, às vezes o indígena tem uma... nós somos todos iguais, assim, nossa inteligência é máxima. Então, assim, todos nós podemos alcançar patamares mais altos. E sem falar também, que eu não vou citar nomes, mas já escutei histórias de tipo assim, tá um branco num cargo e indígena no mesmo cargo. O branco, assim, o não indígena, tá, gente? Desculpa. O não indígena, tipo, é tratado melhor, mais respeitado, segue todas as normas do contrato. O não indígena não. O não indígena, tipo, você for mandado para campo, avisa em cima da hora, às vezes não dá o espaço de tempo de tipo assim, de ficar na aldeia e ir pra cidade não dá, tipo assim, só junta tudo e dá, sabe? Tipo, os direitos dele não é respeitado, assim como o do não indígena entendeu? Eu vejo muito esse preconceito de tratar o indígena de uma forma que não trata o não indígena de outra, sendo que os dois estão no mesmo cargo, entende? Ou então não ganha a mesma coisa. Eu vou só dar continuidade aqui no comentário, para eu não perder o raciocínio, né? E o Gustavo tinha razão, ele falou que a conversa ia fluir, vai fluindo mesmo, né? E a questão que vocês estão falando de cargo, de acesso, né, ao serviço público, em meados de 2009, 2010, eu trabalhei numa empresa em que tinha a Val, né, que é indígena da tribo caritiana, se eu não me engano. E, enfim, ela trabalhava na secretaria, assim, né, era uma empresa privada. E há uns 10 dias atrás eu fui em um seminário de mudanças climáticas que teve, né, aqui na cidade, e normal terem, né, representantes de outros órgãos, inclusive órgãos, né, ligados aí à temática ambiental. E eu avistei ela de longe, fiquei super feliz e fui lá conversar com ela, Val, lembra de mim e tal. E aí ela fui perguntar, né, do motivo, né, queria saber por que ela estava no seminário. E estou coordenando a coordenadoria de povos indígenas na SEDAM, na Secretaria de Desenvolvimento Ambiental. E assim fiquei muito feliz, né, trazendo para complementar a fala de vocês e até mesmo para a gente fazer essa análise da falta de conhecimento, né, da falta de informação, que às vezes está acontecendo, mas a gente precisa prestar mais atenção em como levar, né, a informação aos reais interessados, né. Então tinha ela, da tribo caritiana, nessa coordenadoria, dentro, né, da SEDAM, e ela também me apresentou, agora eu não me recordo o nome, mas acho que era Rubens, que também era, não lembro também qual que é a tribo, se é da caritiana também, não lembro, mas ele também estava numa outra unidade, que daí era mais sobre meio ambiente, se eu não me engano, sobre sustentabilidade mesmo, mas direcionada aos povos indígenas. E aí eu achei muito, muito interessante que venha ao encontro dessa fala, né, da importância dessa representatividade nos cargos realmente de interesse, né? Imagina como seria uma coordenadoria de povos indígenas se não fosse o indígena, né, que estivesse nessa gestão. Então, só para vocês falando, e aí sentir a vontade aí de trazer essa informação para vocês. E aí, me apresentando, então, agora, eu sou a Maiara, eu trabalho no Tribunal de Justiça. Hoje eu faço parte da unidade que se chama Núcleo de Acessibilidade, Inclusão e Gestão Socioambiental, que está ligada, então, às questões de sustentabilidade, de diversidade, e aí, por isso, também, né, esse contato aqui com o Comitê de Equidade de Gênero, Raça e Diversidade. E aí quero trazer também, assim, informações também, né, para vocês, que nós estamos hoje vivenciando, já desde a primeira fala de vocês, né, quando trouxe
a reflexão de que foi instituído o Dia do Índio e hoje a gente tem essa oportunidade de revisar os conceitos, esses entendimentos, né? Que lá atrás foi Dia do Índio, mas hoje a gente já consegue ter uma outra percepção, né? Que a gente pode, que a gente deve então falar que é dia dos povos indígenas, né? Dia da cultura indígena. Então é um privilégio muito grande para a gente hoje acompanhar essas mudanças, né? De paradigmas. E aí também ao encontro da própria sustentabilidade, que a gente tem a ideia da sustentabilidade só referente às questões ambientais, à natureza, e hoje nós já estamos conseguindo amadurecer esse conceito, né? Que dentro da sustentabilidade já tem aí a preocupação, na verdade, de várias dimensões, que é a ambiental, que é a social, que é a econômica, que é a cultural, né? E todas essas dimensões elas se conversam, né? De uma maneira ou outra. E trazendo, né, a fala da importância de mudança de conceitos, de entendimentos, o Poder Judiciário também passa, né, por esse momento, ele também vem buscando novas diretrizes, novas resoluções, novos entendimentos, porque, querendo ou não, somos a Casa da Justiça, né? Então, onde chega essas situações da sociedade para nós julgarmos, né? Para o Tribunal de Justiça julgar. Então, em 2019, por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça trouxe uma resolução com diretrizes para tratamento, como que deve ser o tratamento aos povos indígenas, por exemplo, na situação de réus, né? Então, tem já toda uma preocupação referente a essas situações. Ano passado, o CNJ também instituiu uma resolução que é a Política Nacional de Meio Ambiente, em que também está trazendo diretrizes até para preparar também o próprio Poder Judiciário para essas questões direcionadas aí, às questões de meio ambiente. No caso dessa resolução, ela traz diretrizes, né, de como atuar nas questões de desmatamento, nas questões, né, de reservas indígenas. Então, uma preocupação, como que deve ser feita, né, essas análises, essas ações, para ter celeridade nos processos também, e traz a preocupação do Poder Judiciário em garantir os direitos dos povos indígenas. Então, quando eu falo do preparo, a resolução, por exemplo, traz aí que o Poder Judiciário tem que capacitar os magistrados, os juízes, em ferramentas tecnológicas, por exemplo, de sensoriamento remoto, para garantir, por exemplo, se aquela terra que está tendo um desmatamento, um conflito, se ela é reserva indígena, então já tem outras diretrizes, né, diferentes a serem tomadas. Então, para trazer essa informação para vocês, né, desse movimento do Poder Judiciário. Não sei se vocês tinham conhecimento. Queria também saber de vocês, nesse sentido, o que vocês conhecem do Poder Judiciário, nesse sentido, nesse aspecto mesmo, dessas situações, desses conflitos de terras, né, de desmatamento, como que vocês enxergam que o Poder Judiciário poderia atuar, né, mais diretamente com vocês. E aí também já, quando eu começo a falar, gente, achei que eu ia ficar quietinha aqui. E aí também na fala de vocês, né, da roda, gente, eu já comecei a ter uns insights que a missão do Poder Judiciário é oferecer o efetivo acesso, né, à justiça. Então, comecei aqui a pensar o que é que o Poder Judiciário também está fazendo com os povos indígenas, né, para mostrar como vocês podem acessar a justiça. Então, eu já estava aqui pensando depois em começar a ver essas situações de como a gente pode atuar nesse sentido com vocês também. Bom, acho que sobre o Poder Judiciário a gente tem uma ação no STF, né, que é a ação do marco temporal, né, que foi aí enviada para lá, né, por essa questão de briga de territórios mesmo, né, que é um território não demarcado pelo povo Xoclen lá. Então, foi uma briga do Estado com a FUNAI, que acabou tomando uma repercussão geral no STF, que o que acontecer lá, o que for decidido lá agora no mês de junho, vai validar para todos os territórios, que é tanto demarcados quanto não demarcados. Então, isso, se for
positivo para a gente. A grande maioria dos povos indígenas não vão ter essa revisão dos seus territórios. Mas se for aprovado assim, a favor do Estado, a grande maioria vai ser revisada, outros povos não vão ter o direito de demarcação dos seus territórios. Então, assim, é uma coisa muito preocupante, entendeu? Então, tipo, a gente estava no acampamento Terra Livre esses dias, e mês de junho vamos estar novamente em Brasília para ouvir essa decisão, né? Porque o juiz pediu vista, né, para analisar melhor o caso. Então, é uma coisa que a gente espera que seja positivo para a gente, que também é preocupante, né, no nosso território, porque é uma lei que visa ter marcos, né, temporais, e nós não temos isso. Nós viemos muito antes, nós estávamos aqui, na verdade, muito antes, entende? Então, nossa estadia aqui não tem a ver com linha ou marcos temporais. E ela avisa que nós só teríamos direito ao território se nós estivéssemos e conseguíssemos comprovar que nós estávamos aqui durante a proclamação da Constituição, que foi em 1988. E nós não, nossa história, na verdade, não começa em 1988, né? Ela começa muito antes. Sim. Importância do Poder Judiciário, né? O marco temporal, eu acho que seria legal, porque mais gente vai ver, né? Você explicasse o que significa o marco temporal. Então, o marco temporal é uma tese, né, aí, que tem um apoio ruralista mesmo, né, sobre essa questão, que é uma revisão de terras mesmo, tanto demarcadas quanto não demarcadas. O pessoal que não indígena querem essas terras, porque muitas vezes falam, porque índio tem muita terra, né, indígena tem muita terra. Mas não é isso que funciona na realidade, né? Muitos ainda estão nesse processo de demarcação, outros ainda estão revisando. Durante, assim, o governo foi diminuindo essas demarcações de terras indígenas, né? Também, durante esse governo atual, não foi demarcado nenhuma terra indígena, que é preocupante pra gente, né? Então, é uma agenda, na verdade, contra nossos direitos que vem acontecendo. É um retrocesso de direitos, né? Porque são diversas leis inventadas para aumentar a economia, que eles falam, né? Mas sem pensar na destruição que aquelas grandes coisas vão acontecer, né, dentro do nosso território. Porque já acontece, na verdade. E aí eles só vão estar dando mais liberdade para acontecer, normalizando isso. Legalmente. Dentro da lei. Porque existe não só o marco temporal, como existe PL 490, 91, que está agora, então, e foi aprovado, né, na verdade, na Câmara dos Deputados, com urgência, então é preocupante para a gente. Nossos direitos estão sendo atacados constantemente, né? E o marco temporal, ele é realmente inconstitucional, porque não se pode retroceder na Constituição, e ele faz isso, né? Ele tira esse direito porque ele fala que se os indígenas não estivessem ali nessa data, que acho que é 1988, Ou não conseguisse comprovar. eles não têm direito a essa tese, eles não conseguiram comprovar, mas isso não existe, gente. Entende? Todos nós sabemos que eles estavam ali. Eles estavam até em terras que agora são cidades, entendeu? Que foram dizimadas. Então, é só mais uma coisa desse governo querendo retirar nossos direitos, retroceder. E a gente está lá. Acho que desde que saiu a gente está lá lutando lá em Brasília. E sempre quando a gente vai para lá, por causa que está em votação esse marco, eles tiram, né? Tipo, pede vista, tiram algo assim. Porque quando a gente está lá, a gente mostra... Lá em Brasília vai mais de 6 mil indígenas, por aí, assim. E a gente mostra a nossa força lá. Então, isso pra mim parece como se eles quisessem, tipo, esconder isso, entendeu? Por isso que eles não fazem a votação lá agora. E é muito difícil de fazer esse movimento de ir até lá, de ficar todo mundo no acampamento, sabe? A gente foi no luta, né, no marco temporal, duas vezes, na verdade. A gente foi, aqui pode dizer isso, eu não sei, se não me engano, se ela foi pro Levante,
talvez eu não tenha ido, mas enfim. A gente foi para mostrar nossa força durante a votação da PL 490, né? É uma PL anticonstitucional também, que foi aprovada, né, também na CCJ. Então, depois a gente foi, né, para a decisão do marco temporal, que foi no Luta pela Vida. A gente esteve lá presente. E, assim, é muito difícil estar lá, realmente. A gente fala, é dificultoso a nossa ida para Brasília todo momento, né? Porque tem custos, a gente acaba muitas vezes passando mal por conta de que nós estamos fora do nosso território, nós estamos acostumados a estar dentro dos nossos territórios mesmo, né? E lá é um ar diferente, o tempo é mais seco, então rola muitas vezes tensões lá, né, durante essas coisas, que muitas vezes sai fora do controle, por exemplo, né, que aconteceu lá realmente também. Outra coisa importante que aconteceu lá também, que foi, assim, que as mulheres ficaram lá, né, quando a gente voltou. Então a gente ficou com medo muito por elas também, porque aconteceu aquele ato do 7 de setembro lá, entendeu? E muitas vezes nosso acampamento foi atacado, né, lá durante o ano passado, tanto no Luta quanto no acampamento das mulheres indígenas. Então é uma situação muito preocupante, né? Porque isso está virando uma coisa normal, né? Como era passada. Porque passado contam que era normal falar que matou um índio indígena, né, na sociedade. Era normal falar sobre o massacre, sobre essas coisas. E, assim, é muito triste pra gente, né? Porque eu venho de uma família dizimada mesmo. Minha mãe, atualmente, a família dela, assim, Juma, realmente só existe 3. Só 3. É uma família que veio sofrendo massacres constantemente. E a família do meu avô também, que vem de uma família de massacres, né, que vem acontecendo. Porque a minha avó conta que nós não fomos atrás da sociedade para poder atacar eles. Eles vieram perseguindo a gente constantemente e assassinando nossos parentes. Tanto é que isso aconteceu recentemente, né? No caso de Arildo Eual, né? Foi assassinado por defender o seu território, a floresta. Porque ele era um guardião da floresta, assim como outros indígenas, né? E tem 2 anos que Ari faleceu por uma questão dessa de proteção do território mesmo. E a gente fica muito triste, né, com isso, com essa questão, porque a gente não tem justiça, a gente não tem resposta ainda, e é o que a gente quer, né? Então esses conflitos acontecem constantemente. E durante esse governo aconteceu bastante ataque dentro do nosso território. Tanto é que, por exemplo, eles chegavam atirando nas placas da FUNAI, do nosso território. Então a gente ficou mais vulnerável nessa questão da pandemia também. Então é muito preocupante essa questão indígena mesmo, realmente. E sem falar que o marco temporal e esses PLs, eles são realmente políticas genocidas da gente. A gente pode ver na terra dos Yanomamis mesmo, que tem crianças morrendo por causa das minerações que estão acontecendo lá, né? Imagina, tirar os indígenas do seu território e colocar eles na cidade, os não indígenas não querem a gente aqui, entendeu? E cada vez a gente vai sendo massacrado, e mortos mesmo, assim como o caso do tio deles mesmo, ali, que até hoje não tem uma resposta de quem foi, entendeu? E fica mais difícil, né? Quando o próprio governo fica ali com falas pesadas, falas, né, ofensivas, falas genocidas em cima, porque já existem pessoas que têm aquele pensamento maldoso e quando é fortificado ainda mais, acha que está certo. Então é muito mais difícil se defender quando o governo ataca, que é o que está ali acima, assim, falando com todo mundo. A voz dele é mais ouvida do que a nossa. Então é muito mais complicado se defender, muito mais complicado a gente estar ali naquela posição. A gente sempre está na posição de medo se defendendo daquilo que, esperando o próximo ataque, esperando a próxima fala ofensiva. Ele falando do território dele, que atiraram nas placas da FUNAI. Essas placas da FUNAI são aquelas placas que falam aqui é território indígena, sabe? E era a poucos quilômetros das aldeias deles. Então, tipo, as crianças ficavam assustadas,
o pessoal ficava assustado porque o povo entra lá realmente pra matar eles e roubar o território deles, entendeu? E os Uruauau, eles têm esse negócio de fiscalização, né? Eles mesmos juntam um grupo, e andam, tipo, na floresta fazendo a fiscalização deles. E o Ari, ele era um dos chefes que fazia essa fiscalização, então matando ele, tipo, meio que para enfraquecer essa fiscalização desse povo. E a gente vai vendo, como ela disse, com essa política genocida que eu falo, com esses políticos incentivando cada vez mais a galera que invadia antes, que tinha medo, agora não tem mais medo. Porque falar, estou protegido aqui, porque eles estão falando que eu posso entrar, estou protegido por eles. Não vou ficar preso, sabe? Então é muito difícil, cada vez mais estão tentando roubar nosso território e matar a gente, e com o governo incentivando ainda. Saiu, na verdade, uma reportagem no território, né, que era muito mais fácil vender terras indígenas no Facebook, né, que apareceu na CNN, se não me engano. Tinha um leilão da terra indígena. E muitas vezes as autoridades que deveriam estar protegendo, muitas vezes facilitavam isso para eles, né. Então é muito, muito difícil a nossa realidade, né, sobre essa questão, né. E é muito preocupante, né, porque autoridades que deveriam estar lá falando que é errado, acabam passando, né, isso. Nosso território tem, se eu não me engano, 60 mil cabeças de gado lá, dentro do nosso território realmente, que está aí nesse processo, né, há muitos anos, né. E se, por exemplo, a questão do burareiro, se o marco for aprovado, o pessoal vai ganhar aquele pedaço de terra que a gente está em luta constante, né. O pessoal que eu falo não indígenas que tiveram esse processo dado pelo governo, né? O governo deu 100 e poucos títulos para o pessoal estar ali. E acaba que eles vão se achar na liberdade de fazer o que quiser, muitas vezes dentro do nosso território, e falam que está protegido. E acabam gerando essas coisas, né? Como madeira ilegal, acabam tirando, fazendo destruição em massa. Então, estupro, na verdade, as mulheres, por exemplo, no caso Yanomami, existe muito dessa questão que vem acontecendo, estupro, assassinatos, crianças sendo sugadas por dragas. Então, é uma atividade em massa que esse governo vem fazendo para deixar de existir os povos indígenas mesmo no Brasil. E dizem que é para melhorar a qualidade de vida. Melhorar para quem? Tem uma parte lá que para entrar da aldeia, porque em volta... A aldeia aqui, a terra indígena está com limite ali, né? Em volta está tomada pela Associação dos Madeireiros. Então, eles colocaram uma porteira e para os parentes entrar na aldeia, eles têm que pedir para passar pela porteira. Imagina. E o pessoal armado, o pessoal... É muito difícil. E é muito difícil tirar lá com o pessoal, tipo, apoiando esse governo, entendeu? Processo, né? Parece assim algo tão distante, mas é algo que está acontecendo. Estupros que a gente achava assim, nossa, aconteceu, estupravam mulheres e aí vinha a miscigenação, né? E aí está acontecendo hoje, meninas. No passado teve uma criança estuprada, abusada, morta, jogada. Então, uma criança indígena, acho que a senhora lembra, né? Então, isso parece algo assim, nossa, é absurdo, mas é algo que hoje mesmo, o dia de hoje está acontecendo. Enquanto a gente está aqui discutindo, muitos indígenas, muitas crianças estão sofrendo agora esse tipo de abusos. É algo complicado. Teve um que aconteceu, né, no caso, acho que da Daiane Kaigang, se não me engano, que foi estuprada na roça e teve suas partes íntimas dilaceradas, né, então foi morta ali mesmo, porque vivia, na verdade, a roça vivia próximo de uma cidade não indígena. Então, a gente não sabe o que aconteceu, né, com ela. Nós não vemos isso assim na televisão, nós não vemos isso sendo divulgado. A gente sabe porque a gente tem contato uns com os outros, mas você não liga a televisão e vê lá que isso aconteceu. São casos assim que eles isolam. São casos abafados. E é importante, né, a nossa comunicação indígena, na verdade, é importante por conta disso, porque a gente
informa isso, né? Nós temos hoje a maior rede de comunicação, que é a mídia índia. Nós temos a PIB, que é da Coordenação dos Povos Indígenas, da COIAB, que estão aí falando sobre essas questões, mostrando a nossa realidade. Mas muitas vezes você não liga, por exemplo, o Jornal Nacional e vê esse tipo de notícia. Meu nome é Alan, também sou membro do comitê. E a gente vê que são histórias que a gente está ouvindo que entristecem mesmo. A gente vê a luta de vocês que é. Né? Ao mesmo tempo eu fico muito feliz de ter esse momento, de vocês estarem aqui, porque acredito que vai aumentar a voz de vocês. Vocês vão poder, e acredito também que isso vai fazer bem também para o futuro, né, do povo indígena. Eu tive contato com alguns amigos, alguns parentes Raoni lá no Rio Branco, e eles estavam sempre ali pela cidade e me falaram que era isso, que eles queriam mostrar a cultura do índio pro povo branco para que sejam mais entendidos, né, e mais acolhidos, para evitar esse monte de coisa ruim, né, que vem acontecendo. E eu queria primeiro dizer que vocês também, todos estudando, fazendo faculdade, terminando já, né, isso também é uma inspiração para muita gente, para muitas pessoas que vão estar ouvindo vocês. E como que vocês esperam o futuro, assim, como a expectativa de vocês, as conquistas que vocês já tiveram, e o que vocês pensam em fazer, né? Você já está quase advogada, né, formada em Direito, né? O que vocês pensam em fazer, até para deixar um dia do índio, não só mais um dia, né, mas um dia de reflexão e de olhar para as conquistas de vocês, para o povo indígena. Bom, eu quero me formar e eu quero realmente ajudar os meus parentes. Quando a gente inicia a faculdade, a gente tem o primeiro contato com o coletivo, com outros parentes, é sempre aquele mesmo foco, vamos nos formar e vamos levar para a comunidade, vamos levar para os parentes. Então, assim, eu pretendo me formar e pretendo ajudar, pretendo estar ali presente nessas lutas, ajudar no acesso, como a gente falou, ajudar na permanência. Dentro da Uni a gente tem uma bolsa permanência, uma quantidade limitada, e é uma bolsa que ajuda os acadêmicos a permanecerem ali, né? Quando vem de longe, não tem acesso ao emprego, quando chega. E assim, essa bolsa, às vezes, ela é cortada, sem porquês. No seu último ano, 2020, ela foi cortada. Então, alguns tiveram que voltar para a sua comunidade, deixando a faculdade sem trancar, sem nada, perdendo a vaga. Então, acho que é o nosso papel, assim, vai ser o meu papel, saber por que essa bolsa foi cortada. Mudar isso, sabe? Porque às vezes a gente está ali estudando do nada e aí cadê fulano? Ele tem que voltar para a comunidade porque ele perdeu a bolsa, perdeu o prazo, perdeu a documentação. Então, assim, mesmo sem estar formada dentro da universidade, eu já busco ajudar nessa questão de documentação, nessa questão de ajuda, locomoção para lá, para cá. Então, eu acho que essa vai ser a minha função quando eu me formar. Levar de volta para a comunidade, levar para a minha família, levar para os meus parentes. Eu acho que a gente que está lá, a gente tem que incentivar mais os outros também para vir, né? Para a gente se fortalecer. Cada vez que uma indígena se forma, um indígena, a gente fica mais forte, né? E a gente quer esses espaços para a gente também. E eu também pretendo voltar para a minha comunidade, né? Para ajudar eles no que eu puder, para trazer o meu conhecimento também lá para a minha base, né? E vira inspiração também, né? Que os mais novos às vezes achavam tão distante. Será que eu vou fazer faculdade? A minha família mesmo, por parte de mãe, que é de onde eu tenho, meu sobrenome Canoé, quando os meus avós morreram, as crianças eram 8. Cada um foi doada para uma família de não indígena para trabalhar pela comida e pela vestimenta. Então, assim, a universidade para eles era algo muito distante mesmo. Terminar o ensino médio, foram terminar adultos, depois que se libertaram realmente daquele trabalho escravo. Então, assim, hoje a minha mãe ver eu me formando, nossa, para ela é um orgulho muito grande, porque ela nunca imaginou que ela teria um filho formado, que ela teria uma sobrinha formada. E
eu estou inspirando os meus primos. Meus primos mais novos, eles estão saindo do ensino médio e já estão me procurando a minha irmã, que também cursa Direito, com uma bolsa na São Lucas, uma bolsa que eu acho que poucos conhecem, que a São Lucas ela oferece bolsas para indígenas. Você faz uma prova, se você passar, você consegue estudar, tudo gratuito. Então, assim, meus primos estão se inspirando nisso. E futuramente os meus sobrinhos vão se inspirar. Então a gente vai começar a mudar, já está mudando a partir daí. E eu gostaria de comentar também sobre o nosso parente, comentou sobre a bolsa, né? Em 2017 eu consegui uma vaga vestibular e recentemente eu recebi um e-mail que a minha bolsa tinha revogado, provavelmente foi cortada, né? Só que no início da pandemia eu tive que voltar para minha comunidade, né? Porque estava parado e eu fui lá para iniciar o meu TCC, né? Para fazer a proposta lá do tema do trabalho que eu iria fazer. E eu terminei lá e eu voltei para minha comunidade. E agora eu estou pensando de como é que eu vou voltar lá, porque eu não tenho um recurso bom para me manter lá sem a bolsa, né? Então é isso que dificulta para nós, para que a gente possa se deslocar tão longe da nossa comunidade, que é totalmente diferente da nossa realidade, né? Como eu mesmo, quando eu recebi a notícia que eu tinha passado no vestibular, eu fiquei com medo de ir, né? Porque a primeira vez eu saí da minha comunidade, ficar longe da minha família, que eu não conhecia ninguém lá, não sabia a menor ideia de como é que era São Paulo. Aí a minha avó, a minha família, todo mundo ficou preocupado, que eu perguntei para eles o que eu vou fazer, né? Só que no fundo eu estava querendo ir e ao mesmo tempo, e eu falei para eles, não, eu vou para ver como que para ver como que funciona lá. E qualquer coisa, se eu não gostar, eu volto. E mesmo assim eu fui, né? E nos primeiros anos foi bem difícil para mim, porque era totalmente diferente da minha realidade que eu vivi dentro da minha comunidade. Então, eu até pensei em desistir e eu tive muito apoio dos meus professores que me deram força no momento, né? Que não, você tem que continuar. As coisas não é fácil, no início é assim mesmo. Então, como estão comentando, eu quero ser uma inspiração para os jovens da minha comunidade, porque a gente não busca as coisas tão fácil, né? A gente tem que buscar lutando, né? E então eu quero continuar e mesmo sendo difícil, vou buscar e terminar e voltar para minha comunidade e aplicar o meu conhecimento, ajudar não só a minha família, como todos, né? E nesse tempo que eu fiquei dentro da minha comunidade, eu já iniciei alguns trabalhos lá dentro do trabalho na roça do meu avô ali, né? De como é que era aplicado do que eu aprendi na sala de aula, apliquei na prática. Então, eu gostei muito do curso que eu estou cursando, né? E só que agora, isso que dificultou que a bolsa foi revogada, então eu não sei como é que eu vou fazer agora, né? E espero que dê tudo certo, que eu possa estar... eu vou continuar lutando até conseguir. Então, E um questionamento, né? Como que o judiciário pode ajudar nisso? O que ele pode fazer para a questão da bolsa dele, em relação à bolsa dele, por esse tempo que ele teve, não ficar perdido? Podemos juntos tentar buscar as alternativas, né? Como o judiciário pode intervir nessa situação, né? Para ter continuidade aí a bolsa, aos estudos.
Tá bom? A gente pode depois verificar, né, como a gente pode atuar nesse sentido. Ou até mesmo direcionar, né, orientar o que você deve fazer. Inclusive, já se tem conversado aí abertamente no sentido de fechar os cursos interculturais, por exemplo, com o absurdo na conquista histórica. Né? Então, a gente sabe que nessa é uma questão... estou me segurando aqui para não soltar cachorros, mas a gente sabe o que está acontecendo. A gente tem acompanhado não só o que está acontecendo entre os Yanomami, mas no país todo, né? Quer dizer, quem trabalha com o tema, não só quem é indígena, mas quem trabalha com povos indígenas. Eu estou nessa lida há uns 30 anos. A gente vê o que está acontecendo e como é que o negócio simplesmente está degringolando. O marco temporal é um absurdo. Você diz, olha, o indígena só tem direito à terra se ele estava lá quando a Constituição foi promulgada. Não faz sentido isso, quer dizer, você obrigar um povo a provar que ele tem direito, que é um direito reconhecido pela Constituição, quer dizer, e que não é um direito dado, é um direito reconhecido. Muita gente ainda acha que aquela terra é dos indígenas, mas de repente é a terra da União. Na verdade, eles são guardiões daquele território, que é um território ancestral deles. Eles estavam aqui muito antes da gente imaginar atravessar o oceano e trazer doença, e trazer preconceito, e trazer, ao invés de a gente escutar o que essas pessoas tinham para ensinar para a gente. E até hoje é um erro que a gente comete, quer dizer, pô, eles estão aqui querendo conversar com a gente, tentando ensinar sobre a cultura deles, as culturas, né? Que indígena é sempre no plural, não é um indígena, são os indígenas, são 300 e tantos povos falando 200 e tantas línguas diferentes, cada uma diferente da outra. E é um momento horrível. A gente fala do judiciário tentando defender. O judiciário tem muita gente boa. Eu conheci muita gente fantástica nessa trajetória que eu tenho tido junto com o Emeron, junto com o TJ. Mas às vezes pessoas boas cometem erros com as melhores intenções. Então, assim, por desconhecimento, foi quando a gente entrou aqui falando que aqui é um lugar emblemático para a história judiciária de Rondônia, mas muitas vezes por desconhecimento, não por insensibilidade, mas por ignorância mesmo do que é a cultura indígena, do que são as necessidades indígenas, a pessoa às vezes consegue fazer uma decisão que vai afetar um povo inteiro. Você tem conversado com uma liderança, sabe, assim, nós temos juízes, embargadores, ministros do Supremo que puderam conversar com uma liderança indígena para tentar entender o que é uma área indígena. Quer dizer, nós já tivemos ministros supremos negros, mulheres, falta indígena no Supremo. Acho que essa é uma revolução, a gente ter alguém que entenda o que é ser indígena, entenda o que é, seja uma cultura que historicamente é subalternizada. Então, assim, e aí sempre que vem jovens indígenas, mulheres indígenas falando de feminismo, LGBT indígena, discutir essas questões, não porque o mimimi, não porque estão preocupados em abraçar a árvore. Tem um candidato aqui que falou isso num debate e foi eleito aqui. Não, porque esse coisa de ecologia passou o momento das pessoas ficarem abraçando a árvore. Gente, que visão de ecologia, que visão de mundo é essa? A gente está aqui aprendendo que como é que os indígenas já estão sentindo as transformações climáticas, e não é de hoje. Eu fui fazendo a marcação indígena uns 15 anos atrás no interior do Pará, perto de Tucuruí, e a liderança falava exatamente isso para a gente. Olha, há 20 anos a gente sabia o dia que ia começar a chover, hoje a gente não sabe se vai chover. Então, assim, não é um fenômeno de agora. A gente teve essa farra das queimadas aí há uns 2 anos, e a gente sabe que isso é algo orquestrado, mas também é importante a gente saber que os indígenas estão aqui, estão lutando, também estão se organizando, e que muitas vezes os parceiros que eles acabam buscando fora do país não estão aqui para tentar acabar com a soberania do Brasil, nem nada, estão aqui para tentar auxiliá-los. Porque assim, gente, vocês não têm dinheiro para ir para São Carlos estudar? Quem vocês acham que vai botar a mão no bolso para dizer, está aqui um dinheiro para você poder fazer um drone e ter um sistema de vigilância do teu território? Não interessa isso. Interessa botar garimpeiro, interessa botar agricultor, interessa botar ruralista, porque esses caras depois vão bancar a campanha de quem está querendo se reeleger há 300 anos. Então, assim, o problema que a gente tem hoje com relação a povos indígenas no Brasil são os mesmos problemas que a gente tem tido desde 1500, quando o primeiro português botou o pé aqui. Entendeu? E eu acho que o nosso papel como judiciário, como universidade, como quem quer que seja como cidadão, é tentar romper esse ciclo. Eu acho bacana a gente ter esse tipo de espaço para botar a mão na consciência e dizer, pá, beleza, num caso envolvendo estupro em área indígena,
Quem que aqui vai sentar? Quem que vai para a aldeia? Entendeu? No máximo você manda lá um antropólogo para fazer um laudo para dizer o índio é integrado. E o cara que faz essa pergunta, na melhor das boas intenções, ele está seguindo o que a lei diz, mas que isso não tem nada a ver com o mundo real. Quem aqui de vocês vai dizer, eu sou índio? Não é, a gente já descobriu que isso é um erro histórico. Segundo, o que é integrar o indígena à cultura? A Bia, a integrada, nunca vai ser. E nem quer ser. E nem quer ser. Ela é canoeira, tem orgulho da raiz dela. Ela sabe onde veio. Então, assim, quem sou eu para fazer um laudo antropológico para dizer você é indígena? Ela sabe que é. Ela sabe quem, ela sabe de onde veio, ela sabe as lutas delas. Eles sabem quem são. O problema é quem está aqui, quem senta, quem assina, quem tem a caneta, sabe quem essas pessoas são. Acho que esse é o grande lance. Quem está na Assembleia Legislativa, quem está na Câmara Municipal, quem ocupa esses assentos que a gente está vendo aqui, sabe quem esses jovens são, sabe da pluralidade de povos que a gente tem no estado como Rondônia, sabe da diversidade de problemas que implica você se assumir como indígena, sabe? Então, assim, eu acho que esse talvez seja a grande lição que a gente tenta aprender com vocês. Eles têm muita coisa para falar. Às vezes a timidez atrapalha um pouco, às vezes a estrutura que a gente tem de conversar com câmera, com luz, atrapalha um pouco, mas assim, é de escuta. Acho que a gente tem que ouvir o que esses caras... Já tem muito antropólogo, muito professor, muita gente escrevendo no lugar deles, e hoje eles estão fazendo coisas maravilhosas que não necessariamente está em livro. Vai no YouTube, vai no Instagram dessa galera, pô, o que eles estão falando sobre o que eles pensam. Então, a gente também tem que sair um pouco das nossas bolinhas e começar a ouvir o que eles têm para falar a partir dos canais deles. Tem rádios indígenas, tem youtubers indígenas maravilhosos. A Bia tem me ensinado um monte de Instagramer indígena. TikTok eu ainda não tenho paciência não, mas no Instagram tem. Quantos indígenas vocês seguem no Instagram? Sabe? Então, assim, acho que começa um pouco por aí, sabe? Mas eu queria muito ouvir vocês, assim, acho que vocês têm que encerrar isso. E a gente quer agradecer também, né, enquanto comitê, assim, a ideia do encerramento era essa, quem ia agradecer, né? A presença de vocês aqui. Eu penso também que a gente deve quebrar um paradigma, que é de conversar sobre mulher no mês de março, conversar sobre indígena em abril. Eu penso que isso é importante, necessário e urgente, não é? Eu penso assim, que a gente precisa aprender as falas, né? Hoje em dia a gente vê muita coisa assim, do que você não pode falar que já não é aceito, não é? E eu penso que a gente precisa aprender isso também para evitar esses erros, não é? Porque é um erro que foi construído socialmente, não é? Nos livros didáticos, como que isso veio ser construído nessa sociedade não indígena, que tudo deve ter uma grande ideologia por aí em cima de tudo isso. Como que a gente quebra esses paradigmas? E eu acho que a gente, como eu disse inicialmente, a gente aprende fazendo, não é? Então eu acho que a gente precisa fazer e ir aprendendo para evitar assim, esses equívocos que acontecem na sociedade, não é? Como que a gente recebe os povos indígenas nos nossos ambientes de trabalho, como que eles vão ser atendidos. A gente, no nosso tribunal, ele é Rondônia e Acre, população, e tem municípios acrianos que 90% da população é indígena, não é? Então, assim, como que a gente atende essa população? Acho que tudo são desafios e que esses desafios a gente deve enfrentar juntas e juntos, sabe? Para a gente construir uma sociedade melhor, uma sociedade igualitária, né? Para todos e todas, né? Porque assim, eu penso que vocês são inspiração tanto para os povos indígenas, né? Para as pessoas indígenas que vocês conhecem, como para aquele menininho, para aquela menina pobre lá da periferia. Então, assim, em nome do nosso comitê, a gente agradece. O comitê é uma iniciativa de aprendizagem, né, de todos que fazem parte do comitê. O primeiro passo foi dado, né? Essa roda de conversa, ela é muito importante e eu queria que ela não fosse só próximo ao dia das comunidades, ao dia do indígena. Eu queria que ela fosse no decorrer do ano. Eu peço que ela seja no decorrer do ano. Eu peço assim que na próxima vez que tiver um encontro,
venham mais parentes, venham, sabe, uma diversidade de parentes. Não só... Eu participei de um fórum uma vez, que era o Fórum de Encontros Indígenas. Quando eu cheguei na mesa, tinha 3 indígenas e 7 não indígenas. Então, assim, isso daí já diz como que é um fórum de encontro indígena se na mesa tem 7 não indígenas e 3 indígenas. Então, eu acho que a gente, para quebrar isso, a gente já deu o primeiro passo aqui. Nós já conversamos, nós conversando, eu aprendi muito, tenho certeza que vocês também aprenderam muita coisa. Mas, assim, a vida é feita de aprendizado, né? Então, cada vez que nós tivermos uma reunião dessa, cada vez que nós tivermos uma roda dessa, o aprendizado aumenta. Então, não só próximo ao Dia dos Indígenas, mas também no decorrer do ano, no início do ano, Dia das Mulheres indígenas, como a senhora falou. Eu também tenho aqui só agradecimentos a vocês, né, pela disponibilidade. E a gente sabe que com certeza deve ser cansativo, né? Ter que explicar, ter que trazer todas essas situações para a gente parar com os equívocos, né? Como disse a Raimundinha. Então, quero muito agradecer e com certeza esse foi esse primeiro contato. Foi dessa forma porque isso, é aprendizagem. Eu acho que essas quebras de paradigmas que a gente tanto fala, esse conflito também, né, de ao mesmo tempo que a gente vem mudando entendimentos, mas a gente vem retrocedendo várias situações, né? Então, essas quebras de paradigmas, eu acredito muito também que é para trazer essa sensibilidade, né, de que nós somos humanos e não tínhamos que ficar ensinando uns aos outros, né? A gente todos tinham que já conhecer, que ter esse conhecimento, que estarmos juntos, né? Aí com várias culturas, várias crenças diferentes, né? Então, assim, em nome do Poder Judiciário, em nome do Comitê, em nome do TRT, do Tribunal de Justiça, com certeza nós vamos agora pensar mais, né, em outras ações, em outros formatos, para trazer essa aproximação e conhecer mais de perto as necessidades e como nós, né, enquanto comitê, enquanto tribunais, aí pode estar colaborando, estar contribuindo aí para a vida de vocês. Então, eu queria agradecer muito, né, por essa oportunidade de poder estar aqui, de poder ser ouvida, né. A gente gostou muito de escutar vocês também, né, a gente gosta muito de saber que tem gente também que apoia a gente, né, e é isso. Então, eu também quero agradecer, né, pelo convite aí de vocês, né, foi muito bom essa roda de conversa, né, trazer essas informações para vocês, o nosso lado, né, fala também, né, porque muitas vezes com a senhora Raimundinha falou que muitas vezes são didáticas produzidas por não indígenas, né, porque, por exemplo, os livros de história foram escritos por não indígenas, né, não foi a nossa fala ou a nossa escrita que foi mostrada para as crianças nas escolas, essas coisas, né? Mas que hoje isso vem mudando, né? Como o professor Estevam falou, né? Tem YouTube, tem Instagram, temos um aqui que é YouTube, né? O Sérgio. Temos o pessoal da comunicação da PIB, a maioria é comunicador, influenciador. Então, nós estamos ocupando esses espaços também digitais, né, para mostrar para a sociedade, né, a nossa realidade, nossas lutas, nossas culturas, fazendo denúncias também. E, assim, foi muito importante, né, para mim. Então, assim, foi muito importante, né, falar sobre as questões de lutas mesmo, de vivências. E que, como as parentes aqui falaram, não seja só um convite de uma roda de conversa numa data simbólica, né? Mas que seja todos os anos, que venha constantemente para falar sobre esses assuntos, porque nós temos muito para ensinar também, para falar, para que a sociedade ouça e aprenda a gente. Eu tenho um canal no YouTube, que eu iniciei ano passado, onde eu mostro a minha realidade dentro da comunidade, né? Como que nós vivemos dentro das comunidades. E também eu aprendo muitas coisas através dos mais velhos, como, por exemplo, meu avô e a avó, né? E onde eu mostro as plantas medicinais que nós utilizamos, né? Então,
eu vou estar armazenando ali no YouTube, não só para nós, como para novas gerações também, porque daqui a uns dias eles vão estar precisando de como é que prepara o planta medicinal, como é que prepara a tinta de genipapo. Então, eu faço esses vídeos para que um dia eles possam ter acesso, né, mais fácil de ter acesso nas escolas, em casa. Então, com esse lado da tecnologia, ele avançou mais um pouco para ajudar nesse lado também, né? Então, se vocês quiserem lá, vai dar uma olhada, Sérgio Suruí, canal no YouTube, né? Sim. E o Instagram também tem? Sérgio Suruí, YT. E também queria agradecer, né, o espaço que temos aqui. Foi a minha primeira experiência, né? E foi muito bom estar compartilhando com vocês e aprendendo junto com vocês também. É isso.